Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Quase 10% da população sofre com esse transtorno. E a síndrome do burnout? Não fica atrás, quase 30% dos brasileiros apresentam algum quadro dessa síndrome, que não é nova para a gente. Por isso, ansiedade e burnout são os nossos temas de hoje no Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para passar esse assunto a limpo e, quem sabe, ajudar muitas pessoas que sofram com esses problemas, eu tenho o prazer de receber o neurologista Dr. Leandro Teles. Dr. Leandro Teles, prazer em receber, autor desse belíssimo livro, Os Nossos Desafios do Cérebro. Esse livro, Os Novos Desafios do Cérebro, é um livro que cada capítulo é sobre um desafio moderno. Então a gente fala sobre ansiedade, depressão, esgotamento profissional, distúrbio de sono, todos os sintomas e as doenças que a gente tem visto com mais intensidade na atualidade. Bom, vamos lá. O que é ansiedade? Ansiedade é um conjunto de modificações. Então todo mundo, saudável ou não, tem um pouco de ansiedade. É um conjunto de alterações que antecedem o estresse. Então é aquela coisa antecipada. A pessoa tem sintomas psicológicos, sintomas físicos e sintomas intelectuais. Ela pode sentir um pouco de medo, de insegurança, de tensão. Ela se volta um pouquinho para o futuro. Fisicamente, ela pode sentir o coração palpitando, um pouquinho de falta de ar, tontura. Todo mundo tem isso de vez em quando, Márcio. Só que algumas pessoas têm isso de forma muito mais intensa, mais significativa e de maneira mais ocasional, diante de inimigos mais leves. Aí é doença, transtorno de ansiedade, muito comum. A ansiedade, então, em certo ponto, ela pode nos fazer bem, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma reunião, eu ficar um pouco ansioso, me preparar e tal, até certo ponto ela vai, enfim, ser um sinalzinho ali para que eu entre mais alerta, que eu performe melhor. Quando que a ansiedade passa a ser um problema? A colocação é perfeita. A ansiedade, ela é um presente da evolução e é algo normalmente bom. Quando ela é com um tamanho ok e quando ela está diante de um alvo. Aquele alvo, ele vai ganhar um foco, um protagonismo. Então, antes de um esporte, antes de uma prova, de uma entrevista, é natural eu me sentir um pouco ansioso. O corpo, ele se prepara para lutar, para fugir. Então, essa ansiedade, ela é benéfica. Mas, em alguns casos, e no Brasil, quase 10% da população tem doença ansiedade. É quando esses sintomas que eu falei, físicos, emocionais, acontecem ou diante de nada, ou desproporcional ao que está acontecendo. Eu estou na minha casa assistindo um programa de televisão, de repente eu tenho um medo, uma insegurança, uma tensão, palpitação. Então, síndrome do pânico, fobias, aquela pessoa que tem medo de falar ou se expor ou de fazer um contato social. Então, a ansiedade, quando ela está fora de hora ou quando ela é muito prolongada e intensa, ela pode ser uma patologia. Perceba que não é ter ou não ter, é a quantidade de sintomas e a situação que deu origem. Então, quando a gente tem esses dados, assim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população tem ansiedade. Está falando dessa ansiedade que já traz um prejuízo? Exatamente. Quando a gente fala 10% da população tem ansiedade, essa ansiedade é ansiedade patológica, já é doença. É aquela pessoa que tem mais dias no mês ansiosos ou que tem crises mais fortes. A gente tem vários cenários ali. O TAG, ansiedade generalizada, o pânico, as fobias. Então, se somar tudo, dá 10%. Porque se fosse pensar quantos brasileiros têm ansiedade normal, 100%. Na verdade, todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade. Claro. Diante do que vale a pena, seria até uma doença não ter. Aquela pessoa que tem uma frieza diante de tudo. Não. A ansiedade, ela acaba também antecipando um pouco do prazer. Quando eu vou fazer uma viagem, por exemplo, é legal programar, pensar. Eu vim aqui para fazer o programa com você, eu fiquei um pouco ansioso no caminho. É uma antecipação. Você já meio que pensa, tal, como vai ser. Exatamente. Mas tem que ter um nível. Acima disso, a ansiedade, ela te paralisa. Ela gera um medo, uma fobia. E aí eu começo a me esquivar. Eu evito aquela situação para não passar mal. Ou aquilo é tão intenso em mim que me atrapalha. Essa pessoa pode ficar irritada, impaciente, pode prejudicar o sono. Isso que eu ia falar. As pessoas têm relatado que têm dormido pior. 72% dos brasileiros relatam ter um sono insuficiente ou, enfim, de má qualidade. E a grande maioria delas relatam que elas são muito ansiosas e a cabeça não para de pensar.
Ansiedade atrapalha muito o sono? Atrapalha muito. A ansiedade ela é muito relacionada à vigília, ao acordado. Quando a gente está ansioso, a gente libera mais cortisol, mais adrenalina, a gente fica mais vidrado, mais tenso. O sono é o contrário disso. Para um sono de qualidade, eu tenho que estar relaxado, minha mente não pode estar focado com os problemas do dia anterior, nem muito focado nos problemas do dia seguinte, senão eu vou ficando pensando, ruminando, reverberando. À noite é muito importante, quem tem muita ansiedade, se preparar mais para o sono, afastar-se dos problemas do trabalho, fazer uma atividade de transição entre o dia pesado e a noite de sono, diminuir a luz, ter uma alimentação menos estimulante, mais calma, às vezes ouvir uma música, cuidado com o excesso de luz, cuidado com a tensão de levar o trabalho. O problema é que hoje o celular vai com a gente e o celular ele é muito... ele liga muito, ele não desliga. A gente vai se envolvendo. E aí quem é muito ansioso tem dificuldade em pegar no sono, tem dificuldade em manter o sono, acorda mais de madrugada e às vezes quando acorda pensando já. Então cuidado porque o corpo ele é meio camaleão. Se você oferecer guerra para ele de dia, ele não vai desligar à noite. Então um dos primeiros sintomas da ansiedade é a má qualidade de sono. Agora, você falou de ir se preparando para dormir, isso é interessante, né? Porque a gente não tem um botão no nosso corpo assim, vou desligar em 1 segundo eu durmo. Tem essa fase de transição, né? Total. Isso talvez seja a dica mais preciosa para as pessoas que estão acompanhando essa matéria. A gente fala, o sono não veio. Não é o sono que tem que vir. Eu tenho que ir em direção ao sono. Eu tenho que induzir. Isso. É uma coisa de proposital. Hoje em dia o sol não se põe mais. A gente tem luz elétrica. Hoje em dia as coisas não se acalmam naturalmente como antigamente. Então a gente precisa ajudar. A gente precisa diminuir um pouco, a gente precisa se dedicar. Então, uma massagem, um relaxamento, uma oração, uma música mais calma. Os televisores ficaram cada vez maiores, os quartos menores. O celular acaba levando a muita energia. A melatonina não consegue subir porque a iluminação não cai. Então, a gente precisa agora cuidar do sono. A gente é meio que... Eu falo que a gente é um Robin Hood às avessas. A gente rouba do sono para dar para a vigília. Então, a gente acorda cada vez mais cedo, porque trabalha cada longe, vez mais tarde. e dorme cada vez mais tarde, porque a vida ela fica espremida à noite. A gente trabalha de dia e a gente tem a noite para viver, né? Para assistir uma série, um filme, para ler. Só que daí a gente quer viver e a gente rouba do sono. Rouba um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que esse sono ele é muito precioso. E ele tem que estar entre 2 dias. Então, a gente começa a roubar e daqui a pouco a gente começa a dormir 6 horas, 5 horas, 6 horas e meia. E dorme também sem qualidade, em ambientes tumultuados, com a cabeça a mil. Isso não é legal, porque a médio e longo prazo, o sono ele é mais importante do que a vigília. Ele já tem só 1/3 do tempo. Roubar do sono e dar para a vigília não é fazer um bom negócio. Não é uma boa troca. Não é. Eu quero a sua opinião sobre a atividade física em relação a esses quadros de ansiedade, autoestima e melhorar o humor. Absolutamente fundamental. Uma verdade absoluta em todos os estudos em depressão e ansiedade. A atividade física regular, principalmente se ela estiver envolta também com prazer, com socialização. Então, a escolha ela é muito pessoal. Ela está associada com uma ação antidepressiva, ação anti-ansiedade e uma ação reguladora de sono. Isso é direto pela atividade física, ganho muscular, pela questão cardiovascular, pelas substâncias que são eliminadas na atividade física, mas também indiretamente. Quem faz exercício também tem uma melhora na autoestima, tem uma melhora no grau de inflamação sistêmica, que está associado também a doenças em saúde mental. O controle do peso também tem uma ação positiva no sono. A gente sempre recomenda uma atividade física regular, pelo menos ali 180, 200, 240 minutos por semana, preferencialmente de manhã até o começo da noite. Algumas pessoas, quando fazem atividade física muito tarde, podem se sentir um pouco mais ligados. Isso pode atrapalhar o início do sono. Não é com todo mundo que isso acontece. E é muito importante entender que a atividade física ela não é só a atividade formal da academia, do esporte. É simplesmente colocar movimento nas suas atividades do dia a dia. Isso ele é diretamente relacionado com a sua saúde emocional. Eu digo mais, também com a sua saúde intelectual. Você melhora a criatividade, a atenção, memória e se protege. Aprendizado, produz novos neurônios. Exatamente. Hoje a gente olha o sistema músculo-esquelético muito mais do que um sistema de movimento, mas é um sistema metabólico, endócrino, hormonal, que leva a uma profunda proteção do sistema nervoso central.
Então, em qualquer idade, nunca é cedo demais, nem tarde demais, fazer músculo, perder gordura e se movimentar de maneira regular, isso está associado a muita saúde. É a principal farmácia e mais importante do que a maioria dos remédios que a gente tem hoje na farmácia. E você tocou nesse ponto interessante da atividade física, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade para dormir, ela faz a atividade física, isso não significa que eu fiz atividade física hoje eu já vou dormir bem. Mas esse benefício ele acaba vindo com essa prática regular que você falou. E aí tem um outro ponto que você tocou também, que é da atividade física muito próxima ao horário de dormir. Se é uma atividade física muito intensa, com muita liberação de adrenalina, por exemplo, então o pessoal vai jogar uma peladinha. Pô, grita e vai, disputa e corre e libera adrenalina. Normal, né, que demore ali 1h30, 2 horas para a temperatura baixar. Exatamente. Por isso tem que tomar cuidado. As pessoas que têm dificuldade de sono precisam fazer exercício físico regular um pouquinho mais cedo. Próximo da hora de dormir, é melhor uma atividade mais leve, um alongamento, uma massagem, então alguma coisa, uma meditação, é aquela coisa de desligar um pouco o cérebro. Então, e você falou uma coisa muito importante, a atividade física ela tem um benefício a médio e longo prazo. Então, coloca a atividade, não espere uma melhora do humor imediato. Aliás, o próprio corpo vai dar sinais de que não quer se exercitar. Dor muscular. Então, você vai na manha. Vai aumentando devagarzinho, sempre com uma assessoria de um educador físico. Então, vai colocar isso e vai perceber que em alguns meses você vai melhorar. E é curioso que você perdendo também massa gorda e ganhando massa muscular, você melhora a apneia do sono, diminui ronco, né? E se você associar isso a uma redução de tabagismo e de álcool à noite, porque muita gente bebe um alquinho para dormir, você melhora mais ainda a qualidade do sono e começa a perceber que o seu sono é mais reparador. Você acorda se sentindo mais descansado. É uma ação silenciosa do exercício. Perceba que a gente até brinca, que você começa a dormir quando você acorda. Quando você acorda e escolhe uma atividade física de manhã, você já está ajudando o seu sono na noite. E aí a gente vai falar um pouco do burnout, que também é outra situação que está muito recorrente no Brasil, né? Mais de 30% ali das pessoas relatam algum tipo de problema nesse sentido. Eu fui dar uma palestra numa empresa e a moça do RH virou para mim e falou assim: eu sou diretora de RH há 27 anos aqui. A gente nunca teve tanto programa voltado para a saúde da mente. A gente nunca teve tanto programa de benefício para os nossos funcionários. Hoje a gente tem cerca de 40 programas, sendo que quase 50% relacionados à saúde da mente. Porém, é a segunda maior causa de afastamento e nunca foi tão alta a causa de afastamento, que são as doenças da mente. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Falei, você falou que trabalha aqui há 27 anos. Há 27 anos, as condições de trabalho nessa empresa eram melhores ou piores do que hoje? Ela falou, muito melhor, muito piores. Hoje é muito melhor. Falei, quando você entrou, tinha algum programa de benefício, principalmente voltado para a saúde da mente? Ela falou, não, zero. Aí eu falei, e você não vê um paradoxo aí? Quer dizer, hoje vocês têm uma condição de trabalho melhor, uma série de atividades para que o funcionário cuide da saúde mental, e mesmo assim a saúde tem piorado. Ela falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Aí eu falei, você já parou para pensar que o problema não está aqui, nessas 8 horas que ele passa aqui? Que é todo o estilo de vida dele, que é ele estar conectado o tempo inteiro, que enfim... E aí eu queria que você abordasse isso, porque invariavelmente as empresas têm condições melhores de trabalho, mas o burnout aumenta. Essa é uma colocação perfeita. O burnout é um termo que a gente não pode banalizar. Existe o processo de burnout, que é o esgotamento baseado no estresse ocupacional, aquela pessoa que passa tanto estresse ocupacional que ela tem um colapso emocional, com sintomas ansiosos, meio depressivos relacionados ao trabalho. Ela tem um colapso intelectual, cognitivo, não consegue mais produzir, e um colapso físico associado junto uma grande insatisfação, uma falta de realização profissional. Então esse processo ele existe, mas ele é pontual em algumas situações. Nesse processo, quando ele existe, o burnout, existem camadas, existem questões individuais, que depende de quem é a pessoa, qual é a genética dela, que tipo de abdicações ela fez, qual é o estilo de vida, qual é o grau de expectativa. Existe o aspecto da empresa,
o quão insalubre é aquela empresa emocionalmente, carga horária, modelos, projeções, comunicação, e até um outro nível, que é um nível de lei trabalhista e tal. Então, o processo do burnout, ele existe, mas existe um pouco de banalização. E realmente a gente tem uma geração onde o grau de expectativa é elevado. Então, é muito comum um certo desbalanço entre o que eu espero ganhar e como eu devo trabalhar e como é na verdade. Toda relação de trabalho, ela é estressante. É impossível um trabalho que não estresse. Você não chamava lazer, né? Senão, porque a pessoa ela recebe, ela vende o tempo dela. É óbvio que de vez em quando tem prazer, tem propósito, mas são atividades repetitivas, tem sempre o interesse ou do cliente, ou do chefe, ou do consumidor. Então, algum estresse ele existe. Para algumas pessoas, isso descamba para um problema de saúde mental. E aí é importante dar o termo burnout para criar um vínculo entre a ocorrência daquele paciente e o trabalho, para que ele seja afastado, readaptado e que haja uma proteção como uma doença relacionada ao trabalho. Mas, às vezes, a gente chama de burnout e não é. É um quadro de ansiedade, é um quadro de depressão que não tem nada a ver com o profissional, ou que simplesmente é um quadro de desgaste, porque a pessoa está fora de fase, de eixo, ou com outros problemas. Por isso que o profissional médico ele é muito importante. Se você jogar no TikTok, no Google, no ChatGPT, você vai se identificar muito com os sintomas de burnout. Mas lembrar que o burnout ele é um sintoma final. O que a gente tem, às vezes, antes disso, é o estresse descompensado. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. E aí a pessoa, quando também é meio fora da caixinha, né, ou está num momento fora da caixinha, enfim, aí eu vou trazer ali, às vezes, uma característica genética que não consegue administrar, às vezes, uma pressão que é normal para a grande maioria das pessoas. Mas aquela pessoa, por uma questão ou de momento de vida, que eu falei de estar fora da caixinha, sei lá, ela acaba colocando um hiperfoco nessa história que, na verdade, você tem outras questões, que podem ser genéticas ou de outros problemas da vida. Isso pode acontecer? Pode. Por isso que eu falei que o burnout ele não pode ser um termo que te isente, né? Falar, eu estou passando por um burnout, então a minha empresa ela é terrível. Calma. Às vezes, sim. Às vezes é um problema 100% da empresa, que é insalubre ali. Mas, às vezes, é uma dificuldade entre condições individuais e questões ambientais. Então, é importante a gente entender, sim. No processo de burnout, com definição médica, é muito comum a pessoa já ter um padrão de workaholic ou de trabalhar de forma viciada ou excessiva. Às vezes, já tem um estilo de vida que não é saudável. Às vezes já com substâncias, com álcool, não faz exercício físico. Perceba que existe um contexto, né? Onde a empresa é uma das coisas, mas tem a pessoa e o momento. E a gente tem que separar o joio do trigo. O burnout tem um vínculo com relação ao trabalho, mas outras coisas que parecem muito burnout, às vezes são distúrbios de sono, quadros de ansiedade, quadros de depressão. E o trabalho entra, às vezes, na seara geral daquela pessoa, né? Bom, então, a melhor coisa agora é fazer uma pausa. Uma pausa sempre é bem-vinda. E eu quero saber de você, Joana. O que você preparou para o Saia do Sofá? O Saia do Sofá de hoje vai ser sentadinho. A gente não vai sair, a gente vai ficar sentado, mas por uma boa causa, para a gente fazer exercícios de mindfulness, que, segundo algumas pesquisas, é uma técnica que ajuda bastante a pessoa lidar com estresse, com ansiedade, com emoções difíceis. E parece que é muito complicado e que você vai demorar muito tempo para colher os benefícios, mas na verdade não. Algumas pesquisas recentes, inclusive fazendo ressonância magnética do cérebro antes e depois, comprovou que com 30 dias de exercício de mindfulness diariamente, você já tem uma mudança de algumas partes do cérebro, as que são ligadas ao estresse, as que são ligadas à atenção plena, ao foco e etc. Você já tem essa mudança acontecendo, assim. É uma mudança que pode ser vista em testes de imagem, exames de imagem, ou seja, é comprovado. Mas como fazer o exercício de mindfulness? Como fazer os exercícios de respiração? Como chegar nesse lugar, né? Como trazer isso para a sua realidade, tornar isso possível? Bom, você precisa realmente de um tempo todos os dias para fazer isso. E vamos dizer que com 10 minutos para iniciar já seria o suficiente.
Então, o ideal é que nesse tempo você consiga respirar e prestar atenção à sua respiração, tentando manter a sua atenção naquilo que você está fazendo. Alguns pensamentos vão vir à sua cabeça, você vai pensar na lista de compras que você tem que fazer, você vai pensar no barulho que você está ouvindo do vizinho, mas o ideal é que você não tente espantar esses pensamentos, mas deixar que eles passem e vão embora. E aí você continua tentando focar a sua atenção e tentando prestar atenção à sua respiração, pura e simplesmente. Existem vários cursos que podem ser feitos para você conseguir fazer a meditação, para você conseguir fazer o mindfulness, para você conseguir fazer exercícios de respiração, mas se você começar em casa, todos os dias, só pensando, só querendo, você já consegue ter alguma melhora sim, dessa forma como você lida com o estresse, com emoções mais difíceis, com a ansiedade. Então, saia do sofá, hoje vai ficar aqui só respirando. Tchau, Márcia, com você agora. Boa dica, Joana. Então é disso que eu vou falar aqui. Essas terapias, né, que fazem a gente dar uma respirada, dar uma parada, o mindfulness, isso ajuda? Ajuda. Isso não é balela, nem é papo, assim, pra boi dormir, como falavam antigamente. Isso é sério. O mundo, ele acelera a gente. E a gente ensina crianças e jovens, a gente ensina eles a ligar. Ninguém ensina a desligar. Então, a gente é muito pró-vigília, pró-intensidade. A gente vai ligando, ligando, ligando. A gente tem uma impressão de que o cérebro dá conta de tudo, que ele é indestrutível, onipresente, onipotente. O pessoal engana a gente, né? Ah, você só usa 10%. Isso é balela, né? É nada. A gente tá rodando já no cheque especial. Já no cheque especial. A gente roda muito no multitarefa, faz pouca pausa. Então, a gente precisa ter isso. Pessoas que trabalham, que estudam, imagina, 8 horas por dia, na vigília, no estresse, na pressão. Então, a gente precisa colocar pausas. Precisa colocar pausas, precisa aprender a respirar, precisa aprender a desconectar da rede social e da virtualidade. A gente precisa tocar um pouquinho no ritmo da natureza, porque a gente é parte da natureza, não é parte da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Então, de tempos em tempos, a gente tem que meditar, fazer uma coisa de cada vez, fazer com um pouco de propósito. Você falou uma coisa muito importante, que é uma das coisas que eu acredito e falo muito. Você falou 2 vezes aqui. Você falou multitarefa e agora você falou fazer uma coisa de cada vez. Eu falo o seguinte, a gente não é multitarefa. O nosso cérebro, ele alterna a atenção. Então, eu dou sempre o exemplo do cara que está dirigindo, né? Então, ele está dirigindo, é o foco dele, é a atividade dele, mas ele acha que está tudo sob controle, né? Aí ele vai mandar uma mensagem de texto. Então, ele alterna a atenção. Aí, dali a pouco, o sinal abriu, alguém buzinou, porque ele alternou a atenção. E sempre que a gente tem celular, tem não sei o quê, todo mundo tentando fisgar a nossa atenção, a gente começa a ficar alternando a atenção de vários estímulos, na minha opinião, isso sobrecarrega muito o cérebro. Então, essa dica que você deu de tentar fazer uma coisa de cada vez é uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Isso é uma percepção minha ou realmente isso pode funcionar? Isso pode funcionar e funciona muito. Quando a gente está no multitarefa, a gente está numa forma falsa. É uma falsa multitarefa. O cérebro está fazendo uma força absurda para intercalar. Ele vai rodar uma coisa em segundo plano, meio num piloto automático. Então, o cérebro, ele até pode dar conta, se for uma coisa muito simples. Mas ele vai cansar demais, ele vai ter impacto emocional. Então, vai aumentar o número de erros, né? O número de erros. Então, você vai fazer mais coisa com menos qualidade. Como aquele malabaristas que está rodando mais bolas ou mais pratos, ele vai começar a derrubar pratos. E o boleto chega na forma de depressão, de ansiedade, de fadiga, cansaço, sono não reparador. O cérebro lhe fala que aquilo está equivocado. Fazer uma coisa de cada vez seria o melhor dos mundos. Qualidade alta, algo que você... Então, come, pensando, mastigando. Eu vou assistir uma série, então vamos assistir uma série. Agora, cuidado, porque a nossa atenção hoje é o ativo mais precioso. Pô, o cara tá assistindo série no celular, pô. Olha que loucura. Às vezes um negocinho pequeno e a série ela já quer nossa atenção. Então ela já vem um gancho
Então, cuidado. Aí eu vou dar uma olhadinha na rede social e lá eu fico um tempo, ou eu vou jogar um joguinho e eu fico preso. Essa questão da dopamina rápida, fácil, que sequestra o cérebro, ele rouba uma coisa que a gente não tem, que é tempo. E a segunda coisa que a gente não tem é energia. Não dá tempo para tudo, nem energia para tudo. Alguma coisa vai dançar. Então, fazer uma coisa de cada vez, principalmente aquilo que você quer excelência, ou aquilo que te faz bem, é uma dica preciosa. Você vai perceber que o seu cérebro vai começar a rodar melhor, porque senão ele vai bugar. Você empilhou, tem hora que não tem jeito, que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas, na média, dá pra gente desligar uma rede social, fazer uma atividade, criar anteparos para que tudo não tenha que passar pela gente, recusar projetos que não vão te agregar. A gente vai ter que entender que o cobertor é curto. Olha, eu falei de energia e tempo, mas a gente também não tem dinheiro para tudo. Então, são 3 variáveis que a gente tem que escolher na vida, porque fazer as coisas rapidamente em multitarefa significa também não memorizar com clareza. A gente tem a impressão que o ano passou rápido, a gente não fixou nada. Na verdade, é que a gente não teve densidade multissensorial. Quis fazer tudo e fez tudo muito superficialmente. Percebe que a gente perde a única coisa que a gente tem, que é a memória e a vivência, né? A vivência, ela depende de uma intensidade, de uma profundidade que é multissensorial e depende que as coisas estejam no foco da nossa atenção. E é isso. Acho que só com a maturidade, às vezes para algumas pessoas nem com a maturidade, a gente vai entender que a gente não vai fazer tudo, não vai saber de tudo, que você tem que fazer escolhas, né? Porque senão o seu cérebro não vai dar conta disso, seu tempo é limitado, né? E essa coisa de você querer fazer tudo, abraçar o mundo, fica tudo muito superficial e vem essa sensação que você falou. Nossa, como o ano passou rápido. Mas será que é porque você também não ocupou demais em fazendo essas coisas? E aí a última pergunta que eu queria te fazer é, você falou de fazer pausa, né? De arrumar alguma coisa que te relaxe e tal. E claro, para cada um é né? Uma atividade. Um momento para mim do dia que faz toda a diferença é o momento que eu fico com os cachorros, né? Que eu dou a desligada, obviamente você está com o cachorro, você não está com o celular, você não está com nada, você tem esse afeto. Quão importante é cada um descobrir aquilo que te faz desligar e colocar isso no cotidiano? Acho que essa é a grande arte da vida, né? A gente olhar e perceber no rol de atividades, sei lá, para que santo eu rezo, para que música eu escuto. E isso vai mudando com a idade. Mas uma dica que eu acho legal é assim, em vez de ficar inventando uma coisa muito nova, a gente que já é adulto, uma dica que eu faço assim, pensa no seu passado, em coisas que você gostava de fazer quando você era adolescente ou jovem. Sei lá, eu gostava de dançar, eu gostava de cantar, eu gostava de jogar vôlei ou xadrez. Porque na vida adulta, a minha impressão é que a gente vai abdicando dessas coisas em prol de carreira, de outras atividades, e a gente esquece depois de fazer o caminho de volta. Então, muitas das coisas que a gente gosta de fazer já estão com a gente. A gente já tinha esse projeto. Então, olha para trás as coisas que você abdicou, deixou de fazer. E aí você vai ter que investir. Investir tempo, às vezes até um pouco de dinheiro, mas você vai ter que entrar de novo nisso. Quantas pessoas que depois da maturidade voltam a fazer um esporte, voltam a fazer uma atividade de lazer, ou uma atividade artística, ou uma atividade religiosa. E aquilo que te faz bem é a coisa mais importante da vida. Tem que ter. É o seu protagonismo. Ali eu sou protagonista. Uma coisa que só importa a mim, que só faz bem a mim, é isso que é o que mais valioso. Porque isso não só vai me fazer feliz naquele momento, mas vai me habilitar para eu fazer todo o resto. Que é ser um bom pai, ser um bom esposo, um bom médico, um bom sei lá o quê. Então, é muito importante esse tempo, essa energia. Hoje, a gente olha o bolo da vida e o nosso pedaço é muito pequeno. Então, a gente precisa aumentar esse pedacinho do bolo e comer logo, porque não vai dar tempo de comer lá na frente, não. Boa. Bom, quero agradecer ao Dr. Leandro Teles, deixar aqui essa sugestão. É uma boa leitura para você cuidar do seu cérebro. Dr. Leandro, muito obrigado. Obrigado mesmo. Até a próxima. E o nosso Viva Bem vai ficando por aqui. E você já sabe, você pode rever a hora que você quiser no YouTube da Jovem Pan News, também no Spotify. E compartilhe esse programa com aquela pessoa que você gosta tanto. E claro, sábado que vem a gente tem um encontro aqui no Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.